Graça e paz, igreja, pastor Fernando por aqui. Como eu venho dito, nós já retomamos os cultos de quarta-feira. Nós, na semana passada, tivemos o primeiro culto. Hoje, nessa quarta-feira, nós teríamos de novo um culto, mas por causa de manutenções que nós estamos fazendo aqui na igreja, fica um pouco inviável a gente ficar transitando aqui, está meio perigoso, tem andaime por aqui. Então eu achei melhor eu gravar esse vídeo e a gente fazer por esse vídeo o que seria a nossa devocional nessa quarta-feira. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Na quarta-feira passada, falamos sobre a importância da parábola no ministério de ensino de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Então, nesse primeiro vídeo, eu acho que nós vamos fazer uns 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou ler o texto de Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 23. E dos outros 2 eu explico e a gente faz uma oração, tá bom? Então vamos lá, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Aqui ele faz referência a Isaías capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? No próximo vídeo, nós vamos começar a falar um pouquinho, uma devocional breve sobre esse texto aí. Um abraço, até breve. Olá, estamos de volta e a gente vai fazer agora então uma breve devocional sobre essa parábola aí maravilhosa que tem muita gente que gosta dela, a parábola do semeador. Bom, essa parábola é a primeira de algumas parábolas no qual Jesus ensina
fala sobre os mistérios do reino dos céus. E Jesus, ele ensina de uma forma muito interessante, muito especial. Ele ensina por comparação. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a, ou o reino dos céus é parecido com isso. Não diz que é igual, mas diz que o reino dos céus é parecido, é semelhante. Então Jesus conta uma história, que o reino dos céus é parecido com uma história, a dessa do semeador. E a história que ele conta, a parábola que ele conta, é de o semeador saiu para semear. Veja, quando eu era mais jovem e via essa mensagem aí por algumas vezes, eu questionava perguntando assim: por que então o semeador não plantou certinho essas sementes, não cavou e não plantou certinho? Veja, porque Jesus quer dar exatamente a ideia do que seria esse reino, que a palavra é lançada numa terra que tem alguns tipos de terrenos diferentes. Nós vamos ver depois. Mas o semeador está preocupado com semear. A ideia é semear muito para colher muitos frutos. É um princípio bíblico, lá de 2 Coríntios 9,6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, ali o semeador estava semeando com fartura para que ele pudesse colher com abundância. Então, ele semeou. Então, Jesus, ele explica para a gente algumas coisas a respeito dessa parábola. E a primeira coisa que ele fala é que o campo é o mundo, o campo é a humanidade, o campo são as pessoas nos quais a palavra deve ser plantada, a palavra deve ser semeada. Essas pessoas são o objeto dessa semente, dessa boa semente. Lá em 2 Timóteo 4, capítulo 2, diz assim, Paulo dizendo para o jovem Timóteo, fala assim: pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Veja, a ideia é de estar pregando a palavra em todo o tempo, em todo momento, e a humanidade, o mundo, as pessoas com que nós convivemos, seja nesse espaço aqui mais próximo de nós ou o mundo inteiro, isso representa então o campo, né? Outra coisa sobre o semeador: Jesus é o semeador, é Ele quem está semeando aí a boa palavra, o evangelho da salvação. E por inferência, nós somos essas pessoas nos dias de hoje. Sou eu e sou você, somos nós, que hoje seremos as mãos que vão lançar a semente e a boca que vai falar da semente. Nós somos o Jesus, nós seremos o Jesus na vida da humanidade, do campo. Nós seremos os semeadores que vamos lançar a semente, que vamos falar aí do evangelho da salvação. E aí então Jesus, ele começa a falar sobre esses 4 terrenos diferentes dessa terra que é uma só, desse mundo, desse campo que é a humanidade. Existem aí, pelo que Jesus falou, 4 terrenos diferentes, que nós vamos falar agora, e ele explica isso para a gente. O primeiro deles é o solo duro à beira do caminho. Veja, o solo duro à beira do caminho representa o coração da pessoa que ouve a mensagem do Senhor, mas não deixa essa mensagem penetrar dentro dele. Essa pessoa tem um coração duro, um coração fechado, que não absorve a palavra, que não absorve essa mensagem, que não deixa essa semente entrar dentro dela para que gere frutos. Então, sabe o que acontece? Ele disse assim que as aves, elas vão lá e pegam essas sementes e levam embora. O que seriam essas aves? Jesus explica. Essas aves são o maligno, são o inimigo das nossas almas, que se aproveita do nosso coração duro, que aproveita do nosso coração que não absorve essa mensagem, e ele vai lá e tira aquilo e coloca dúvidas no lugar onde estava a semente. Ele coloca dúvidas e tira aquela semente de lá. Na continuação do 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E é o que a gente vê, infelizmente, hoje.
dá uma coceira nos ouvidos de querer ouvir outras doutrinas, de querer procurar outras coisas, de querer se aproximar daquilo que talvez mais atrai os olhos. E essa pessoa então se torna como aquilo que foi falado na mensagem, no meio da parábola. Elas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. São pessoas que endureceram seus corações. Existe uma ilustração muito interessante a respeito disso, que dentro de um rio tem algumas pedras. E essas pedras estão lá talvez há milhares de anos. E há milhares de anos aquelas pedras estão ali inundadas, sendo ali a todo momento inundadas por água. A água está ali do lado, a água está completamente do lado dessa pedra. Mas se você pegar aquela pedra e quebrar aquela pedra, você vai ver que dentro dela é seco. Por quê? Porque aquela pedra não absorveu aquela água que estava em volta dela. Assim é o coração de muita gente que está num ambiente religioso, vai às vezes numa igreja, fica andando de igreja por igreja aí, ela está inundada na palavra, ela ouve a palavra, ela ouve músicas, ela ouve louvores, mas aquela palavra não consegue ser absorvida no seu coração. Então, por quê? Porque o seu coração é um terreno duro, no qual aquela palavra fica sempre superficial, e sendo superficial, aves, que são os inimigos das nossas almas, o maligno vai lá e tira e leva embora. Então temos um outro solo pedregoso. O outro solo, que é o solo pedregoso, é aí a pessoa que até absorve a palavra com alegria, recebe aquela palavra assim de forma imediata, e ela começa a participar das coisas, e ela começa ali a conviver com as pessoas, mas ela não deixa aquela palavra que está dentro dela, ela reagir, ela criar vida e ela ser uma palavra viva. O que acontece? Essa pessoa ela não pratica a palavra que ela ouve, ela lê, mas não ouve, ela convive com as pessoas, mas não cria raízes na comunidade, ela ora, mas não ora com verdade, ela repete palavras mais como uma reza, e ela não vive uma vida cristã. Então toda aquela experiência dela foi apenas emocional, nunca foi real, foi apenas emocional. Então, não havendo solidez, as angústias, as ansiedades, isso vai fazer com que essa fé dessa pessoa não prevaleça e não dê frutos. E a gente vai para um terceiro solo, o solo que é cheio de espinhos. Aí representa o coração de uma pessoa que ouve a palavra e até a gente acha que ela prosseguiria, né, com ânimo, com força, mas às vezes os velhos costumes, as velhas amizades, o velho homem, o velho eu que está na vida dessa pessoa começa a sufocar, cresce mais rápido do que essa palavra poderia crescer na vida dele. Vem essas coisas que estavam lá, as coisas ruins que já tinham nessa pessoa, e ela deixa com que essas pessoas o sufoquem. Talvez os problemas, talvez as angústias, tudo isso pode sufocar a fé dessa pessoa que deixou que as coisas do mundo, que esses espinhos, que esses abrolhos aí se tornassem maiores do que a sua fé. Nós vemos esses três solos no nosso dia a dia. Tem pessoas que não adianta você falar, você fala, e a pessoa realmente endurece o coração. E enquanto ela não amolecer o coração, essa palavra nunca vai penetrar lá. Tem a pessoa do solo pedregoso, que viveu apenas uma emoção. Nunca foi realmente algo real, sempre foi muito superficial. E tem aquele que tem o coração aí cheio, ou a vida cheia de espinhos, o solo cheio de espinhos, que ela deixou com que o seu velho homem, seus velhos costumes, seus vícios, seus velhos amigos, suas velhas companhias crescessem e sufocassem a sua fé. Então tem um quarto solo, que é o solo da boa terra, fértil, profunda. É a terra em que a semente cai e ali ela se espalha, e aquele coração ali está preparado para receber a palavra, e a palavra cai nele e ele já começa a gerar frutos. E a palavra diz que ele gera frutos de 100 e 60 e 30 e tal. Sabe, nós podemos ser esse solo. Eu sou esse solo, você pode ser esse solo, em que a palavra ela cai nela e ela faz
e ela faz morada no coração, ela faz realmente diferença. No versículo 9, quando Jesus acaba de contar a parábola, ele termina com uma sentença. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que essa palavra tem para dizer para você. Faça uma reflexão profunda hoje a respeito disso. O quanto você pode, até hoje, ter sido um desses 4 terrenos. Ou se na sua família existem algumas pessoas que representam um desses 4 terrenos. Se você já é um semeador, se você tem notado esses 4 terrenos que você tem semeado a palavra. Como você é um semeador, um possível semeador, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça essa palavra. Faça aquilo que Paulo diz a Timóteo, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não é para você chegando com 2 pés no peito, com 2 pedras na mão, que você vai fazer algo diferente, você vai ajudar o Espírito Santo. Você pode até atrapalhar o Espírito Santo se você for grosseiro, se você for com falta de paciência e se você não tiver doutrina para isso. Mas o que, na verdade, o que a palavra fala para você fazer como um semeador é semear a palavra. E você pode semear a palavra em todo tempo, em todo lugar, principalmente na vida das pessoas que trabalham com você e principalmente nas pessoas que moram com você. Semeie a palavra. Semear a palavra, você pode semear a palavra falando da palavra, você pode semear a palavra agindo conforme a palavra, ou seja, dando o seu testemunho. E você pode estar semeando a palavra servindo as pessoas, tendo um coração de servo, tocando as pessoas assim como Jesus tocava. Queridos, essa é a meditação de hoje. E no próximo vídeo nós vamos orar e aí nós vamos encerrar essa nossa meditação nessa nossa quarta-feira. Estamos de volta. Ok, nós vamos orar agora, encerrando essa meditação, que nós fizemos sobre a parábola do semeador. Espero que na próxima quarta-feira a gente já esteja com o nosso templo aqui já em ordem. Nós estamos deixando que os jovens da nossa igreja estão fazendo algumas manutenções aqui, algumas reformas, porque tem um projeto muito bacana, que inclusive eu convido a você a vir no nosso culto desse domingo, porque o pastor Abner tem um projeto muito interessante para explicar e que eu acho que vai mexer com a nossa vida, com os nossos jovens, vai aí dar uma mexida na nossa igreja. Então venha no domingo, participe conosco, venha nos cultos, esteja envolvido com a nossa comunidade, participe, faça, sirva, tenha um coração de servo, tenha um coração semeador. Existe terreno, existe campo para todos aqui na igreja. Nós não queremos manipular, nós não queremos aí pegar o lugar de todo mundo, nós queremos dividir o trabalho para que o fardo seja leve para todos. Mas a seara é grande e nós precisamos de trabalhadores. Venha você e traga mais alguém com você nesse culto de domingo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Enfim, espero que na próxima quarta-feira todas as coisas estejam ok, que eles não estejam trabalhando aqui, para a gente então ter nossa próxima parábola, e nós vamos falar aí sobre a parábola do joio e da rede. Venha estar com a gente nessas parábolas, nesses estudos de quarta-feira. Nós estaremos estudando sobre as parábolas de Jesus, e as parábolas são para nos ensinar, A ideia de Jesus em contar parábolas era ensino, tinha ensino. Ele queria ensinar as pessoas naquela época e quer nos ensinar nos dias de hoje. Ok? Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o nosso celular da igreja, e se você tem o meu celular também você pode mandar para mim, nós estaremos orando por você. Você que participou do jejum de 21 dias, creio que Deus abençoe a sua vida e incentivo que você continue tendo uma vida de jejum e oração durante o resto do ano aí, tá bom?
Bom, a ideia que eu incentivo você a orar hoje é orar por essas pessoas desses 4 terrenos, mais precisamente pelos terrenos mais difíceis, e que Deus ajude com que esses terrenos amoleçam, e peça para que o Espírito Santo toque na vida dessas pessoas que têm o coração duro aí, o coração pedregoso, um solo difícil, que está impedindo a absorção da palavra. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui onde estou e na casa de cada um de nós, nas nossas casas, dessa comunidade. Que teu Espírito Santo esteja nos abençoando e que essa palavra do Senhor, ela encontre realmente a absorção dos nossos corações, que os nossos corações, eles sejam terrenos férteis, terrenos afofados, terrenos preparados para absorver completamente essas boas sementes da tua palavra. Que a palavra de hoje, lançada em nossas vidas, como foi lançada no domingo, como será lançada nesse domingo e na próxima quarta-feira, em todas as reuniões dessa nossa comunidade, elas encontrem em nós um terreno fértil para absorver e gerar muitos frutos com essa palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, toque na vida de nossas famílias, toque na vida daqueles que têm o coração duro, endurecido, aquele coração que não quer absorver a palavra, aquele coração fechado, aquele coração resistente, aquele coração que está muito mais interessado em ouvir a palavra do que está lá fora, a palavra do mundo, do que ouvir a palavra do Senhor, aquele coração que está muito mais interessado em outras ideias, em mestres e gurus, do que aceitar uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Toque naqueles corações pedregosos, aquele coração, Deus, que apenas está preocupado com sentir emoções, em ter uma vida completamente superficial, em ter uma vida rasa e vazia, vazia da palavra do Senhor. Que a tua palavra encontre guarida nesses corações e que ela atinja efeitos de transformação. Que teu Espírito Santo toque nessas vidas, para que essa palavra comece a fazer sentido no melhor sentido, de causar transformações profundas no caráter, no dia a dia, na forma de agir, na forma dessa pessoa caminhar na sua jornada. Também toque no coração daqueles que têm o coração cheio de espinhos. E nós vemos nos dias de hoje, na fase em que vivemos, com tantos problemas, com tantas aflições, com tantas possibilidades de que a nossa fé ela seja enfraquecida por esses problemas. Por isso pedimos, Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Fortaleça a fé desses novos na fé, dessas pessoas que estão se chegando à igreja, que estão tendo um primeiro contato com o Evangelho, um primeiro contato com o Senhor. Que a tua palavra realmente faça sentido na vida deles e que nós, como líderes da igreja, nós como semeadores, nós como comunidade Betesda, uma reunião de semeadores, possamos ter a sensibilidade de podermos falar também através de parábolas e comunicar a palavra do Senhor, a semente do Senhor, de uma forma com que todas as pessoas entendam. Abençoe as nossas famílias, abençoe, Deus, e dê prosperidade às nossas casas, aos nossos lares. Tire de nós toda doença, tire de nós todo mal, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, que o nosso coração não tenha desejos de fazer vontades da carne, pelo contrário, que o nosso coração tenha desejos de se aproximar mais do Senhor e ser envolvidos pelo Teu Espírito Santo. Continue falando conosco, continue preenchendo nossas vidas com Teu Espírito Santo. Queremos ver uma igreja, uma comunidade com a plenitude do Senhor, uma comunidade avivada aqui no nosso meio, avivada com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, que o Senhor abençoe o nosso dia, o resto de semana, e que o Senhor nos abençoe em nos encontrarmos aqui nesse domingo, às 6:30 da tarde. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos?
Continue tendo uma semana de vitória, uma semana debaixo da graça e a paz do nosso Senhor. E nos encontramos nesse próximo domingo agora, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, conforme você quer, aqui na nossa comunidade Betesda. Tá bom? Um super abraço e até domingo.